Olá, gente. Daqui a pouco começa. Pera aí. É foda que eu sou míope, eu não consigo, tipo, ler muito longe. Eu tenho que ficar assim, ó, toda hora voltando pra ler. É foda. São que horas? Eu tenho que ver a hora. Começar daqui a 5 minutos. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir ou não tá? Me digam. Tá dando pra ouvir? Nesse tom? Tá? Gente, eu preciso saber se tá dando pra ouvir minha voz. Alguém diz aí. Hein, gente? Ah, beleza. Mas tá dando pra ouvir direito ou eu preciso falar mais alto? Porque eu tô falando bem baixo aqui, porque o celular tá perto. Beleza, então. É bom que a tecnologia ajuda quem tem voz baixa, não é mesmo? Olha só, eu falei que eu ia sortear um negócio aqui e tem gente aí que entrou só porque vai ter um sorteio. O Tony Ramos. Saudade de Tony Ramos mesmo. Eu espero chegar. Ter. Chegar não. Poder dar aula que eu falo sobre Tony Ramos esse ano ainda. Que é basicamente todas as que vão vir pela frente. Saudade de Tony Ramos, cadê ele? Será que ele tá em quarentena também? Eu tô me sentindo apresentador de jornal, sabe? Que coloca uma camisa mais formal, mais bonitinha, e tá com um short tactel de dormir, sabe qual é? Eu tô me sentindo esse tipo de jornalista, assim. Muito engraçado. É... São que horas? Deixa eu ver o horário. Falta um minuto. Assim que Assim que der 8h40, aí eu começo, porque né, tem que ser pontual aí. Eu vou sortear aí com vocês. Hoje é o Léo. O Léo ele usa camiseta fechada. Um beijo pro Gato Cenoura. Forte abraço. Eu vou sortear aí com vocês aí, ó. Um álcool em gel, tá bom? É um item. Ele tá pela metade, mas vocês podem depois vender no OLX por mais ou menos aí R$ 15, né? Já dá para vocês comprarem, por exemplo, um lanche, não é verdade? Então aí, ó, um álcool em gel vai ser sorteado no final. É... E é isso aí. E vocês podem botar o nome de vocês lá no grupo para conseguir esse álcool em gel aí, beleza? Temos aí a participação especial de Elon Max. Olá, Elon. O que você manda? Olá, Leonardo, tudo bom? Correspondente internacional de Cosmo, diretamente de Cosmo para o Brasil. Pode Cosmo falar, City, Elon. por favor. Eu estou participando da live com você, não era essa a intenção. Isso está demonstrando o quanto eu entendo Oi? de tecnologia. Isso demonstra o quanto eu entendo de tecnologia. Você clicou foi sem querer, realmente? Aham, Eu pensei que você queria aparecer. eu nunca fiz isso. Eu tô vendo assim, tipo, o Elon quer participar da live. Só que, ué, o Elon quer aparecer, quer falar alguma coisa? Mas aí, Elon, você tem aí, ó, 30 segundos para você dar seu recado aí pro pessoal, pro mundo, falar aí sobre Cosmos. Pode ir. 30 O espaço é segundos? seu.
30 segundos, vamos lá. Eu vim aqui assistir a live desse professor maravilhoso que vai dar essa matéria maravilhosa, História do Brasil. Desculpa, né? Eu gostaria de pedir pro pessoal votar para eu ficar em casa, tá? Vota bastante. Eu quero que bata o recorde de 2 bilhões de votos, por favor. Tá bom? Hashtag fiquem o Max. Mas aí eu vou ter que sair da live porque... Valeu, agora vou desconectar o Elon que a gente agora vai começar a live. Tchau, Elon. Caiu. Caiu. Pô, caralho. Vamos lá, gente. Temos 18 pessoas online, olha só. Olha só. Mas olha só quanta pessoa online. Tem mais gente aqui do que na aula. Vamos lá, gente. Caramba, tem muita gente. Eu esperava que ia vir, tipo assim, o André, porque o André sempre tá. O André sempre tá nos lugares. E no máximo umas 2, 3 pessoas, assim. Eu tô aqui, ó, meu materialzinho. Eu já enviei para vocês esse materialzinho lá no grupo, né? E eu também tô aqui, ó, com o meu materialzinho aqui. Então, quando eu estiver olhando para baixo, não é porque eu sou tímido e não consigo olhar para a câmera. Isso de fato acontece? Acontece. Acontece mesmo. Mas é que eu tô olhando aqui um negocinho. Finge que isso daqui é o quadro negro, ou o quadro branco, a lousa. Entendeu? Daqui é a lousa que eu tô usando. E vocês podem acompanhar lá pelo material. Seria interessante se vocês tivessem esse material no computador, alguma coisa do tipo, para depois vocês passarem pro caderno. O celular caindo, porque tá uma gambiarra aqui que tá meio que o celular só tá encostado, entendeu? E para quem chegou agora, eu vou sortear, já falei para vocês, eu vou sortear esse álcool em gel aí, e isso aí, no final. Então fiquem até o final para vocês terem um álcool em gel, beleza? Vamos lá, gente. A última aula que eu dei aqui, tipo, gravei, né? A última aula que eu dei presencial foi o quê? Já há um mês, mais ou menos? Não lembro agora. Já faz um tempinho. Mas a última aula que eu dei no áudio foi sobre o Brasil. Brasil. A questão quando descobrem ouro no Brasil e tudo mais, né? E agora, o que acontece? Eu preferi não abordar muito a sociedade mineradora agora, pelo seguinte caso. A sociedade mineradora eu vou abordar mais para frente porque eu quero abordar ela como um todo. Entendeu? Eu quero abordar desde o que era a sociedade mineradora e até as revoltas que vão acontecendo, né? Tipo, ao longo desse ciclo econômico que vai ter no Brasil. Por exemplo, com a Conjuração Mineira, com a Revolta de Filipe dos Santos, por exemplo. E, assim, eu preferi passar isso daqui primeiro, que a gente vai dar um salto no tempo, a gente vai dar um salto assim, enorme no tempo, a gente vai passar aí mais de 70 anos na frente. Depois a gente vai voltar, quando a gente for falar de Brasil, para a gente entender como é que funciona esse século XVIII aqui nas Américas. O André e o Clayton, principalmente, eles vão abordar algumas coisas que eu vou falar hoje com mais calma e com mais tempo, justamente por conta do André ser o professor de História Geral e o Clayton ser de Filosofia. Eles vão abordar algumas coisas aqui que eu vou falar com mais não propriedade, mas eles vão aprofundar, né? E muitos desses autores aqui, o Clayton conheceu pessoalmente, não sei se vocês sabem, mas o Clayton, ele aí, tipo assim, ele participou da criação do universo, né? O Clayton, quando teve assim, o princípio era o verbo, o Clayton falou assim, não, o princípio não é o verbo, né? Tipo, é substantivo, né? E daí, Clayton não é conhecido como Deus, mas ele estava lá, no início. Então, o Clayton, ele ensinou muita gente aqui, né? Tipo, desses caras aqui. O Clayton, ele tá, muito tempos atrás, ele viu. Então, vamos lá. Hoje a gente vai abordar a Revolução Americana, a Independência Americana, e a Revolução Haitiana. E aí a gente vai fazer aqui um negócio chamado História Comparada, que é justamente você comparar os dois processos e ter uma visão mais global da influência deles tanto na América quanto no mundo, né? E já spoiler assim do final da aula vai ser assim uma influência dos Estados Unidos vai ser uma influência positiva para os caras que queriam uma independência e do Haiti vai ser uma influência negativa para os caras que queriam uma independência, mas não da forma que aconteceu no Haiti. E vocês vão ver o porquê, né? Então vamos lá começar com os precedentes.
Os precedentes do século XVIII é o seguinte: o século XVIII a gente está tendo a ascensão cada vez mais crescente da burguesia na Europa, e por sua vez, essa burguesia ela vai ter. Ó, isso daqui não é coronavírus, é porque a Mona Lisa às vezes coça, então o vento batendo na minha cara, o vento batendo aqui na minha cara. Então não estou doente, tá bom? Vamos lá. É, o Clayton. Eu ia falar a Europa, eu pensei o Clayton. Estou viajando. O que acontece? O que eu estava falando? A Europa. Beleza. Então a gente está tendo uma ascensão cada vez maior da burguesia na Europa, né? E por sua vez, as ideias, os ideais, o pensamento, o modo de vida, tudo isso vai tipo, também crescer assim que essa classe também vai crescendo, né? Em relevância, no caso. E essas ideias elas vão estar tipo, muito presentes no século XVIII. E a gente vai ter um movimento que vai ser conhecido como movimento filosófico, né, que vocês já ouviram falar, provavelmente, no ensino médio. Quem não ouviu falar, é, vai ouvir falar aqui no pré-vestibular. Né? Eu não sei se o Cleiton já chegou nessa parte, mas acredito que não, que é o iluminismo. Né? E o iluminismo ele vai ter esses ideais burgueses muito fortes. Né? E um dos caras assim que inicia, que é um dos percussores do iluminismo antes dele ser moda, é o John Locke. Né? O John Locke, aqui a gente vai trabalhar com alguns autores, né, para a gente entender como é que eles têm uma relevância, um impacto nessas revoluções que vão acontecer na América. A gente não vai trabalhar com todos, porque evidentemente não tem como. Mas o John Locke ele vai ser um dos percussores antes do iluminismo ser moda. E o que acontece? O John Locke ele é um cara que ele é conhecido como justnaturalista. O que significa isso? E também contratualista. O que significa essas duas coisas? O justnaturalismo é justamente a ideia de que o homem ele tem direitos naturais. Antes de o homem estar em uma sociedade, ele tem direitos naturais. Entenderam? E o contratualismo é a ideia do pacto social. Ou seja, o homem ele vai delegar poder a um Estado, a uma autoridade, não porque essa autoridade tem um direito divino. Por exemplo, não que essa autoridade represente uma divindade ou que ela tem um direito concedido por Deus, mas porque os homens, em comunhão, aceitaram por uma condição, como se diz assim, uma condição de sobrevivência. Por exemplo, a gente vai ter um contratualista muito famoso, anterior ao Locke, que é o Hobbes. E o Hobbes ele vai falar a ideia do homem ser o lobo do homem. Ou seja, o homem, em estado de natureza, ele era hostil um ao outro. Então, se um homem queria, por exemplo, uma propriedade que é de outro homem, o que vai acontecer? Esses dois homens vão brigar e eles vão guerrear. Então, os homens eles têm a condição de se extinguir. Então, o Estado vai surgir justamente para não permitir que esses homens, por exemplo, se matem. Né? Essa é a ideia do Hobbes. Né? E o Hobbes tem a ideia desse Estado ser um Estado forte, centralizado e autoritário, na figura do Leviatã, que é o rei. Né? E, por enquanto, alguma dúvida, vocês ou não? Ai, Jesus, eu não sei como é que tinha... Pronto. Eu tinha mexido aqui no negócio que tinha dado merda. Tá dando para ouvir? Dúvidas? Alguém? Dúvidas por enquanto? Não? Beleza. Aí vamos pular um pouquinho pro tempo. Então a gente vai ter o Locke. E o Locke ele vai falar o seguinte, olha, o Estado ele nasce pelo seguinte, os homens eles têm uma autoridade, cada homem como indivíduo, eles têm uma autoridade e eles vão delegar essa autoridade de punição para o Estado. E o Estado deve garantir direitos naturais do homem, que é a vida, a propriedade privada e a liberdade. Né? E se o Estado ele não garantir essas questões, o ser humano, o indivíduo, não o quê? Dúvidas, entendi. É que eu vi, tipo, não do nada ali, eu pensei que era alguma coisa. Então, se o Estado não garantir esses direitos básicos, naturais dos homens, os homens eles podem se levantar contra o Estado. E isso é uma coisa que vai, assim, tipo assim, ser uma coisa muito nova, né? Não é uma coisa assim que alguém fala assim, olha só, a gente tem o direito de derrubar o rei. Não é uma coisa que algumas pessoas pensaram e jogaram assim no ar. É uma coisa que vai sendo construída historicamente. Né? Vai ser uma coisa que vai sendo construída historicamente e o Locke ele vai colocar essa questão justamente. Tipo, se o Estado não garantir esses direitos básicos, os homens podem derrubar o Estado. E isso vai acontecer, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra vai passar pela primeira revolução burguesa. Né? Eles vão matar o rei antes mesmo disso ser moda na Europa. Né? Eles vão matar o rei tipo, muito tempo antes da França com a Revolução Francesa. A Inglaterra já tinha matado o rei. Né? Não à toa que o Locke é de lá.
Outro cara que vai ser muito influente nesse pensamento iluminista, nesse pensamento liberal e tudo mais, vai ser o Rousseau. O Rousseau vai ter aquela ideia que vocês já ouviram, tipo, uma frase, provavelmente vocês já usaram isso em redação, deixar a live salva no final, eu vou deixar. Mas seria bom vocês vissem agora, porque daí se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando aqui na hora e eu vou respondendo, vai ficar uma coisa mais dinâmica. Por isso que eu preferi até gravar a live. Mas vou ver se eu consigo salvar ela, inclusive disponibilizar no grupo. Aí voltando. Aí o Rousseau. O Rousseau, como eu falei, o Cleiton vai abordar isso uma coisa mais profunda, mas o Rousseau ele tem a ideia, vocês já colocaram isso na redação, que aquela, tipo, o homem é bom, porém a sociedade o corrompe. Né? O homem nasce bom, só que a sociedade o corrompe. Vocês já usaram isso provavelmente em redação, vocês já usaram isso como legenda de foto. O André provavelmente já usou como legenda de foto, a gente sabe. Né? Ele tirou uma foto lá, tipo assim, pensando e botou embaixo. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele tá lá assim, pensando. Isso é verdade, depois procurem isso na internet, nas redes sociais dele. O que acontece? Então, por que essa ideia de o homem nasce bom e a sociedade corrompe? O Rousseau também, ele é um justnaturalista, ele pensa na ideia do homem antes da sociedade, antes de existir a sociedade, né? Ele vai pensar o seguinte, o homem, no seu estado de natureza, ele era bom. Ele não era nem bom, mas ele era aquela pessoa assim meio lisa, sabe? Tipo assim, olha, só quero satisfazer minhas necessidades naturais aí, tipo, crescer, reproduzir e pronto. Só que daí existiu, o Rousseau, uma questão que vai tirar esse homem desse estado de natureza, que é a criação da sociedade. Né? E essa sociedade ela vai começar com uma desigualdade muito forte, que é a criação da propriedade privada. Né? Então, os homens, eles eram assim, dessa forma assim, tipo, todos-se, sabe? Todos. Sabe? Só quero crescer, reproduzir e só. Todo mundo é igual. Só que a propriedade, ela vai meio que criar essas desigualdades, né? E por sua vez, uma discussão. E por sua vez, essa questão do homem deixar de ser um homem bom. E que tem até a ideia do bom selvagem, né? Que vai ter do bom selvagem. Aí voltando, só voltando, só porque senão eu vou ficar aqui meio sendo prolixo. Então ele vai falar o seguinte, olha, a gente tem que superar essa condição de desigualdade, né? De desigualdade não, dessa sociedade que corrompe os homens, e a gente tem que criar algo novo. A gente não tem como voltar lá para o estágio, né, antes da sociedade, que isso é impossível, mas tem que construir algo novo. E essa vai ser a ideia do contrato social do Rousseau, de construir uma nova sociedade, uma sociedade que garanta essas questões básicas como liberdade, igualdade, paternidade, essas coisas entre os homens. Né? E essas ideias elas vão ecoar pelo mundo, assim. Elas vão ecoar pelas Américas, assim, também. Né? E isso, tipo, vai fazer muita diferença. Então, esses são os princípios básicos, assim, né? Que tem nesses filósofos que vão ser muito influentes nessas revoluções que vão acontecer, né? O Locke ele vai ser muito influente. Os direitos fundamentais garantidos pela Constituição brasileira vêm do idealismo iluminista. Basicamente, toda a nossa... Eu vou chegar lá tipo, mais à frente, mas assim, toda a nossa história contemporânea ela é herdeira de duas revoluções, principalmente. As revoluções do século XVIII, tipo francesa, americana, por exemplo, e também a Revolução Russa. Então, tipo assim, o nosso mundo moderno, contemporâneo ocidental, ele é diretamente ligado a essas revoluções, as revoluções burguesas e a Revolução Russa do início do século XX. Então, assim, tem influência. Sim, tem influência, sim, esses ideais liberais, ideais burgueses, né? E também a gente tem muitos outros ideais que vão também ser fundamentais para a nossa Constituição brasileira. Mas, assim, esses ideais, sim, são ideais iluministas, sim. O que eu estava falando? Tá. Aí essas ideias, elas vão ecoar pelo mundo. E o mundo, como ele era colonizado pelos europeus, o mundo que eu falo aqui, tipo, o mundo, estou viajando, não é o mundo não, é a América, né? Então essas ideias vão ecoar na América, e como as Américas elas eram colonizadas pelos europeus, então essas ideias elas vão chegar aqui.
de forma clandestina, em alguns lugares, como no Brasil. Né? No Brasil vão chegar, tipo, esses livros de alguma forma, de forma clandestina, o pessoal vai trazer um barquinho e vai, tipo, de forma clandestina ali, tipo, repassar um, repassar para outro, e vão também entrar em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E agora a gente já vai encaminhar para a questão dos Estados Unidos. No século XVIII, o que acontece? A gente tem que voltar um pouquinho antes. Vocês lembram quando a gente teve a aula sobre colonização inglesa nas Américas? A gente falou dos Estados Unidos, que eram as 13 colônias, né? 13 colônias, olha só, 13 colônias mostrando em 3. 13 colônias, ó, agora está 13. 13 colônias, quem falar que é 4 não entendeu. As 13 colônias elas tinham uma condição diferente das outras colonizações, por exemplo, aqui nas Américas, né? O Brasil ele teve a presença da metrópole muito forte, né? Desde o início, assim, desde a instituição do governo geral e tudo mais, enquanto a colonização espanhola a mesma coisa, né? A gente tem os vice-reinos e tal, as divisões mais assim, as divisões não, essa presença da metrópole muito mais forte, né? Então acontece, nos Estados Unidos a gente já vai ter uma coisa um pouco mais flexível. A gente vai ter, sim, a presença da metrópole, só que uma presença muito mais fraca, né? E as 13 colônias elas vão ser, então, dessa forma, constituídas numa certa autonomia, né? Que diferente das colônias aqui na América Ibérica, na América Latina, não vão ter, né? E essa autonomia vai ser fundamental para moldar o pensamento da colonização inglesa ali, né? Eles já eram acostumados com essa autonomia. Então, o que vai acontecer? No século XVIII, a França e a Inglaterra eles vão disputar, vai ter uma guerra, né, muito intensa, que vai ser chamada Guerra de 7 Anos, que vai durar justamente de 1756 a 1763. Né? E essa guerra é o expansionismo britânico. Né? Os britânicos estavam se expandindo muito forte pelas Américas, pelo mundo, e eles estavam se confrontando justamente com o seu principal inimigo, que era a França, nesse momento, né? Então, assim, a França e a Inglaterra hoje são aliadas, né? Tipo, foram aliadas durante a Segunda Guerra, durante a Primeira Guerra, mas a França e a Inglaterra eles têm um histórico anterior de inimizade, né? Uma inimizade muito... É verdade, André. O Lula era o rei britânico. É verdade isso. É o Henrique VIII. É o Lula. Aí o que acontece? Então, você tem essa guerra de 7 anos, que vai ser uma guerra, vai ser longa, né? Uma guerra, 7 anos de guerra, muita coisa, e vai ser uma guerra entre essas duas principais potências da época, França e Inglaterra. Resumindo a história, a Inglaterra ela vence, né? E ela consegue pegar muitos territórios que eram franceses nas Américas, né? E um desses territórios, por exemplo, é o Canadá, né? E alguns territórios ali onde é hoje os Estados Unidos. E assim, a Inglaterra ela vence também muito pela questão de ter um apoio muito forte dentro da colônia, né? Os colonos eles participaram. Ele perdeu o dedo operando a máquina da revolução. Foi boa. Que foi um tiro, ele tomou um tiro, aí perdeu o dedo. Aí o que acontece? Os colonos eles participaram dessa guerra. Os colonos das 13 colônias, né, no caso, eles participaram dessa guerra. E quando você tem o fim da guerra com a Inglaterra sendo vitoriosa, o que vai acontecer? Vocês acham que a Inglaterra vai falar assim, beleza, colônias, vocês ganharam, toma aqui um pedaço de terra para vocês. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer vai ser justamente a questão do seguinte, a Inglaterra, ela vence, porém eles falam o seguinte, olha, todo esse território que a gente conquistou é nosso. Vocês, colonos, vocês não podem ir para lá. Beleza? Vocês não vão para lá porque é nosso, é meu, é da propriedade do rei. Vocês vão ficar onde vocês estão. Aí os colonos ficam assim, caralho, cara, a gente lutou sua guerra e vocês, tipo, não vão dar nenhum pedacinho pra gente plantar aí, a gente expandir alguma coisa. Aí o rei fala assim, não, é meu. Inclusive, o seguinte, guerra é uma coisa que dá muito trabalho, demanda muito dinheiro, né? E o seguinte, olha só, vou impor alguns impostos, né? E como eu sempre bato nessa tecla, gente, guerra é uma coisa que, tipo assim, demanda muito dinheiro e demanda muita gente, né? Então, assim, não é uma coisa boa, guerra nunca é uma coisa positiva, né? Porque, assim, todos os países que vão entrar numa guerra, eles precisam ter uma condição econômica para manter essa guerra, né? E condição também de homens para manter essa guerra. Então, assim,
a Inglaterra, para recuperar a sua economia depois de 7 anos de guerra, o que eles vão fazer? Eles vão começar a taxar alguns impostos na América do Norte, nos Estados Unidos, no futuro Estados Unidos, nas 13 colônias, né, no caso. E esses impostos vão ser os impostos do chá, o imposto do selo, em 65, logo 2 anos depois do fim da guerra, né, o imposto do selo. Depois a gente vai ter a lei do aquartelamento. Caraca, é muito difícil. Aquartelamento. O que vai ser essa lei do aquartelamento? Também vai ser em 65, 1765. Vai ser o quê? Eles vão enviar tropas da metrópole para o território americano para impedir, justamente, para impedir não, para fazer valer a lei do rei, que é a lei de que ninguém pode invadir aquelas terras. Então, o imposto pago para manter as tropas do rei no território colonial era pago pelos colonos, que não podiam acessar as terras que foram conquistadas, né, na porrada contra os franceses. Né? Então, vai ter esse imposto, e depois a gente vai ter o imposto do chá, que vai ser em 66, que vai ser, como vocês sabem, os ingleses eles gostam de tomar muito chá, né? Só tomar uma água aqui. Os ingleses eles gostam de tomar muito chá, como vocês sabem. Eles têm um horário certinho para tomar chá, aquele chazinho assim, tá? Beleza. Eles gostam de tomar muito chá e não é à toa também que os americanos também gostavam de tomar muito chá, né? Porque eles eram, em grande maioria, ingleses, que estavam nas Américas. E esse imposto ele vai tipo, aumentar o valor do chá, né? Tem essa questão. E o que vai acontecer? Isso não vai agradar nada, não vai agradar em nada os colonos, porque antes de você ter, tinha uma certa autonomia e os impostos eram, tipo assim, se não me engano, não tinha tantos impostos assim, né? Eram impostos bem menos, como se diz, impostos bem menos taxativos, assim, eu esqueci a palavra, não é bem taxativo, mas assim, não existiam tantos impostos, né? E num espaço aí de 2, 3, um espaço aí de menos de 10 anos, você tem, tipo, 2, 3, 4 impostos. Espaço de menos de 2 anos, você já tem, tipo, 3 impostos, né? Que vai ser a lei do selo, a lei do aquartelamento e o imposto do chá. E depois a gente vai ter um outro imposto lá para frente. Mas, assim, em 3 anos, você já tem 3 impostos novos, né? E o pessoal começou a ficar puto, ficou puto. No que eles participaram da guerra, não podiam acessar o território. Depois a Inglaterra vai enviar soldados para o território colonial para impedir que os colonos eles avancem para o território que foi conquistado. E ainda tem uma série de impostos, né? Eles ainda tinham que bancar os soldados ingleses no território americano. Aí o que vai acontecer? Você vai ter a festa do chá de Boston, em 73, que vai ser justamente os caras, eles vão estar vestidos de índios, né? Vão estar vestidos de índios assim, tipo, colocar uma série de coisas, vão invadir, os colonos, no caso, vão invadir uns navios que estão lá no porto de Boston, né? E eles vão pegar mais de 300 caixas e jogar no mar, né? Destruindo aquela mercadoria inglesa que estava lá, né? E daí, meio que os ingleses ficaram putos, né? A metrópole ficou puta e baixou um outro decreto, que vai ser as Leis Intoleráveis de 74, que vai aumentar mais a pressão da metrópole dentro da colônia, né? E vai aumentar mais a repressão, né? Em relação a essas questões, assim. Isso vai aumentar o desejo de independência, justamente por estar nesse século XVIII, com essas ideias novas que estão tomando muito fôlego. O que vai acontecer? Eles vão começar a ter um desejo muito forte de independência. Assim, olha, nós aqui podemos ficar independentes e a gente vai meter pau nos ingleses. Começou essas ideias assim vindo, porque as ideias anteriores eram o seguinte, olha, nós vamos lá no parlamento inglês, porque eles tinham assento no parlamento inglês, para reivindicar melhorias para cá. Só que, através disso, não estava tendo muito efeito, né? Eles não estavam sendo ouvidos conforme gostariam de ser ouvidos no parlamento inglês. Então, essas ideias de uma revolução que tornasse as 13 colônias independentes começou a vir com muita força. E, assim, a economia das 13 colônias era muito importante para a metrópole. Ela representava cerca de 1/3 da economia da Inglaterra. Assim, não é pouca coisa, é muita coisa. Você tem, assim, 1/3 de uma economia baseada naqueles territórios, então é muito, tipo assim, é um valor muito alto que a Inglaterra iria perder se perdesse aqueles territórios.
né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa festa do chá, que vai acontecer essa questão que eu já falei, e a gente vai ter a declaração de independência, então, no segundo congresso de Boston não, da Filadélfia, que vai declarar a independência dos Estados Unidos. Uma declaração, um texto fala assim, esteja declarada agora a independência dos Estados Unidos. Depois eu vou ver se eu pego para vocês um textozinho que fala sobre essa declaração. E essa declaração vai ser uma coisa assim que vai ecoar nas Américas como um todo, porque vai ser um primeiro espaço colonial que vai estar se rebelando contra a metrópole de um jeito de, tipo assim, ó, declarando tipo, uma separação definitiva. Porque antes você tinha revoltas, mas não de um caráter independentista, de criar uma independência em relação à metrópole. Você tinha revoltas querendo melhorias. Isso sempre aconteceu. No Brasil aconteceu, nos Estados Unidos aconteceu, na América Espanhola aconteceu, né? Mas uma declaração querendo uma independência, uma criação de um novo Estado, né? Em um Estado que não seria monarca, seria um Estado republicano, é uma coisa muito nova, né? Isso vai influenciar uma série de movimentos na América Latina, no Brasil. O Brasil é América Latina, né? A gente costuma achar que a gente não é da América Latina. Mas, assim, vai influenciar muito desses movimentos que vão acontecer, inclusive no Brasil, né? Você vai ter esses movimentos na América Espanhola como um todo também, né? Então, assim, essa declaração de independência, é bom vocês ficarem, então, atentos a isso. Essa declaração de independência, ela vai ter muita importância, né? Em 76. E daí, vocês acham que a Inglaterra vai falar assim, beleza, então lá, então, deixa declarar a independência, se vira aí. Não, não vai ser isso que vai acontecer. O que vai acontecer? A Inglaterra ela vai mandar soldados para o território americano, já tinha soldados lá, e eles vão entrar numa guerra muito longa. Vai ser uma guerra que vai durar de 1776, até 1783. Ou seja, são aí 4 mais 3, 7 anos. 7 anos? É, exatamente 7 anos. 7 anos de guerra. Engraçado, né? Teve a guerra de 7 anos e depois teve uma guerra de 7 anos pela independência dos Estados Unidos, que vai ser de 1776 a 1783. Aí o que vai acontecer? Essa guerra dos Estados Unidos, assim, pulando já algumas partes, ela vai ter a vitória dos colonos, obviamente, isso não é spoiler para ninguém, todo mundo sabe que os Estados Unidos ele se tornou independente, né? Só que acontece, vocês lembram que a França tinha tomado um pau na Guerra dos Sete Anos pelos Estados Unidos não, pelos ingleses? Então, os franceses eles vão apoiar os colonos na guerra, né? E esse apoio também vai vir parte da Espanha também, né? A Espanha também se sentia ameaçada pelo Império Britânico, que cada vez estava mais forte. Então você vai ter apoio muito forte dos franceses e, em certa medida, dos espanhóis. Apoio, no caso, para os colonos. E os colonos eles vão conseguir, né, dar um pau na Inglaterra. Em primeiro momento eles vão tomar um pau, né, porque você tem um maior império naquele momento contra os colonos nas 13 colônias, né? Então tem um desnível de força aí muito grande. Mas com o tempo, uma guerra tão longa e tudo mais, os futuros norte-americanos eles vão conseguir vencer a guerra. E principalmente com uma tática militar que vai ficar muito famosa. Com certeza vocês já viram essa tática em alguns filmes. Se vocês foram ver aquele filme O Patriota, do Mel Gibson, não sei se já ouviram falar nesse filme. Quase derrubei tudo aqui. Esse filme, assim, ele é muito romantizado, né? Mas ele mostra, por exemplo, as milícias. Não milícia no sentido que a gente entende hoje como milícia no Rio de Janeiro, de criminoso organizado, mas milícia como um grupo civil de militares que vão se formar num grupo, né, militar, mas não um grupo militar ligado ao exército, alguma coisa do tipo assim, às Forças Armadas, mas vai ser um grupo civil pegando em armas, né, no caso, vai formar uma milícia, né? E essas milícias elas vão ser muito importantes para essa questão, porque como o exército da colonial não era muito forte, né, ou seja, tipo assim, não tem como você criar um exército em um ano assim muito rápido. Então esses grupos civis armados eles vão pegar em armas justamente e eles vão formar milícias que vão lutar contra o governo inglês, né? Então, como eu falei, em 83 eles conseguem vencer a guerra, né? Eles expulsam os britânicos de dentro da América do Norte, no caso das 13 colônias, com apoio francês, né? Só que acontece,
eles se tornam, então, independentes, porém tem certas contradições dentro da independência americana. O que acontece? Eles se tornam independentes com aqueles ideais de liberdade, de igualdade, dos homens serem iguais entre os homens e tudo mais, essas ideias iluministas muito fortes. Só que a contradição é o seguinte, eles se tornam independentes, porém, essa independência não significou, por exemplo, o fim da escravidão. A escravidão ela foi uma coisa que teve uma manutenção dentro da independência americana. Você teve a independência, mas você não teve o fim da escravidão, ou um processo que abrisse uma margem para um fim gradual da escravidão, não teve isso. Não existiu essa questão. Então você tem essa contradição da independência, né? E essa contradição da independência vai refletir lá na frente, no século XIX, quase 100 anos depois da independência dos Estados Unidos, numa guerra civil que atualmente ainda é a guerra que mais matou americanos. Mais matou, no caso, americanos que eu estou me referindo aqui, no caso, são as pessoas que moram nos Estados Unidos. Até hoje, essa guerra civil foi a que mais matou americanos, na história das guerras que os Estados Unidos se envolveu. A Segunda Guerra Mundial, se você juntar a Segunda Guerra Mundial, uma série de outras guerras, elas não mataram o número de americanos que morreram nessa guerra civil. Foi um número enorme. Eles se mataram mais do que eles foram mortos por outras nacionalidades depois no futuro. Mas é só para vocês ficarem espertos assim. Então essa vitória deles vai significar uma coisa muito nova no continente americano e para a história da colonização, porque você está tendo os primeiros colonizados se levantando contra uma metrópole, vencendo e se tornando uma república, por exemplo. Aí, até aqui na história da independência americana, vocês têm dúvidas ou não? Se tiverem dúvida, falam agora, que daí eu já resolvo as dúvidas e eu passo para a Revolução do Haiti, que a gente vai fazer uma história comparada aqui. Ninguém? Ninguém, nem dúvida? Beleza. Vamos lá, então. Agora a gente vai para a questão do Haiti, né? O Haiti, ele vai ser um pouquinho mais à frente, né? Vai ser em 1791. Se vocês forem bons assim, de datas e quem lembrar assim, do ensino médio, alguma coisa do tipo, vai lembrar que em 1789 você tem a Revolução Francesa acontecendo. O estouro da Revolução Francesa acontecendo. E a Revolução Francesa ela vai ter uma ligação direta com a independência americana, porque os franceses eles vão para a guerra e eles se endividam muito, né? E lá na frente, em 1789, você vai ter, e o André vai falar mais nisso em história geral, então não vou me aprofundar aqui, mas você vai ter o início de uma revolução dentro da França, né? Que vai ser a Revolução Francesa. Então, o seguinte, por que eu estou falando da França? O Haiti era um território colonial francês, né? E Saint-Domingue, né? E o que vai acontecer? Quando você tem uma revolução ocorrendo dentro da metrópole, você tem, assim, um abalo também no sistema colonial francês, porque você vai ter a metrópole que está passando por um processo de revolução, que ela está sem um controle muito forte sobre suas colônias. E essas ideias também que estão ecoando dentro da metrópole vão ecoar dentro das colônias também. Então é o seguinte, se você está tendo uma revolução dentro da França que está falando, principalmente, para abolir o absolutismo, para que tem que ter fraternidade entre os homens, que tem que ter igualdade entre os homens, que tem que ter liberdade, e você está dentro de uma colônia que basicamente a maioria da população ali que vive são de escravizados e que tem um sistema muito opressor, assim, os casos que aconteciam no Haiti eram muito opressores, assim, muito, muito pesados, assim, de violência, de tortura contra os escravizados, assim, muito forte. Então essas ideias, como assim, a metrópole pode ter isso, mas aqui nós estamos escravizados. Assim, não faz muito sentido, né? Não tem um sentido muito lógico. Então o que vai acontecer? A gente vai ter o Haiti em 1791 eclodindo uma revolta de escravizados e de negros libertos também, né? E essa rebelião ela se torna um processo em uma revolução, né? Liderada pelo Toussaint Louverture, eu não sei se é o nome certo. Tem um aluno que
que é haitiano, que fala francês, que ele poderia falar para vocês como é que se fala esse nome certinho, mas tem essa questão. A rebelião ela vai se tornar uma revolução, e essa colônia ela era muito valiosa para a França, porque você tem a produção de cana ali muito forte, né? Então, para a França, se perdesse o Haiti, ela teria um abalo muito forte assim na sua economia também, né? E o que vai acontecer? Essa rebelião, como eu já falei, ela se torna uma revolução, e os ecos da Revolução Francesa vão entrar no Haiti. Você vai ter, assim como você tem lá na França, Napoleão ascendendo, você vai ter uma tentativa de recolonização do Haiti, né? E você vai ter essa tentativa de recolonização do Haiti, que estava sendo liderada por negros que eram escravizados e outros que eram libertos, né? Vai ter essa tentativa de recolonização. Só beber uma água aqui só para minha garganta já está ficando seca. Aí voltando, então a gente tem essa rebelião que se torna uma revolução, que eu já falei 10 vezes, né? Que era liderada por negros escravizados e negros libertos, né? E você tem ali o Mar do Caribe, América do Norte, América do Sul. Basicamente, o regime escravista era o que produzia nessas Américas. E você está tendo uma rebelião de escravos, né? De escravos e libertos negros. Vocês, assim, olhando para lá, vocês acham que eles olhariam todas as 13 colônias, o Brasil, a América Espanhola, olharia para aquela situação que está acontecendo e falaria assim, não, beleza, tipo assim, é legítimo, né, eles pegarem armas e derrubarem as, as colônias da França atualmente, a maioria são países mais pobres, né? Assim, tem os casos sim que são países bem pobres, né? Porque tem também esse mito. Existe um mito do seguinte, principalmente aqui no Brasil, que é um certo complexo de vira-lata que nós temos, que é o seguinte, que o Brasil, ele, por ser colonizado pelos portugueses, ele seria inferior de alguma forma. E o pessoal usa muito a questão da França e da Inglaterra. Fala assim, não, se fôssemos colonizados pela França ou pela Inglaterra, nós seríamos mais ricos, melhores, mais inteligentes, não sei o que. Isso é um complexo de vira-lata ferrado, né? Um complexo de vira-lata fudido. O que acontece? Na Inglaterra você tem um caso dos Estados Unidos, que é um país que é uma potência mundial muito forte, né? E não foi sempre assim, né? Os Estados Unidos não foi sempre assim, tipo, uma potência mundial muito forte. Os Estados Unidos tem uma questão interna nos Estados Unidos que é muito parecida com o Brasil. Os Estados Unidos é o país que, assim, que é mais parecido com o Brasil no mundo, justamente pela diversidade étnica dentro do território e também pela questão da desigualdade muito forte. Os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do mundo, né? E você tem outros países que foram colonizados pela Inglaterra que são pobres até hoje. Por exemplo, a Jamaica, o Suriname, Suriname? Não, que Suriname? Que Guiana? É porque o Suriname é da Holanda, eu viajei aqui. Tem os países ali da América Central que foram colonizados pelos ingleses. Você tem o caso, por exemplo, no Oriente Médio, que você teve uma forte presença dos ingleses, e são lugares assim que são bem pobres ainda também. Então essa questão da colonização da metrópole não influencia. Não influencia assim diretamente, porque você tem colonização inglesa que assim tornaram países potências, mas você também tem colonização inglesa que tipo assim que foram muito explorados ao ponto de não se recuperarem até hoje, né? Então isso não tem uma influência direta, só um complexo de vira-lata mesmo que existe, muito forte. Não sei se respondeu a pergunta, mas também a França, você tem o caso da Argélia, né? Que a França explorou muito forte, teve uma repressão muito forte no século XX com a Revolução Argelina. Você tem um caso de outros países ali da África também que foram colonizados, que agora de cabeça sempre me fogem os nomes, que foram colonizados pela França, que também são países que até hoje têm um problema estrutural muito forte, assim. Então é só um complexo de vira-lata mesmo que existe nessa questão de falar que as colônias francesas ou inglesas deram certo, né? Todo o processo de colonização ele vai ser muito complicado, ele vai ser baseado na exploração, e se os países internamente, né, eles não têm uma condição assim, um pensamento assim dentro dos próprios colonos de melhorar essa situação, é muito difícil de sair alguma coisa. E também tem
também muitas questões assim que impedem. Mas a gente vai chegar lá mais para frente. É porque eu tô evitando falar, porque tem muitas dessas questões que vão estar diretamente ligadas com o século XX. E se eu avançar isso, tipo, vai ficar muita gente perdida. Né? Principalmente nos casos das descolonizações na África, na Ásia. Né? O caso do Vietnã, por exemplo. O Vietnã ele era a Indochina, né, que era da França. Né, e depois se tornou independente, depois teve uma guerra enorme lá com interferência dos norte-americanos e tudo mais. Mas não vou entrar muito nesse caso, mas é exatamente essa questão do complexo de vira-lata. Mas voltando para o Haiti, né, senão vai ficar muito longo aqui. O que eu estava falando mesmo do Haiti? Ah, sim. Então você tem o Haiti ocorrendo uma revolução negra de escravizados e de libertos dentro de um mar no Oceano Atlântico totalmente escravista. Totalmente. Não tinha um país ali que não tinha abolido a escravidão. Não tinha um país ali que tinha abolido a escravidão. Todos eles eram escravistas. Então você percebe o seguinte, você está tendo essa revolução. Você teve a Revolução Americana, que foi uma revolução muito importante, né, do ponto de vista de ser uma luta anticolonial, no sentido assim, de ter um grupo, né, uma sociedade que vai se levantar contra uma metrópole e que vai influenciar os outros locais ali. E você tem agora o Haiti, que além de ser isso, de uma luta anticolonial, é uma luta também anti-escravidão, né? E assim, o pessoal se inspirou muito na Revolução Americana, justamente porque isso é uma revolução que tipo, se livrou da metrópole, mas não se livrou do sistema escravista. Enquanto o Haiti é diferente. O Haiti você vai ter uma revolução que vai se livrar da metrópole e vai se livrar do sistema escravista também. E principalmente vai ser liderada por negros. E vai se formar a primeira república negra na história do mundo. Se não me engano, a live tem tempo de 1 hora, não? Não sei. Acho que eu já estou mais de 1 hora aqui falando. Mas só encaminhando aqui para o fim. Então o Haiti vai ser justamente isso. Né? Vai ser uma coisa muito nova. Vai ser uma coisa inovadora. Vai ser uma coisa muito nova nesse mar ali. Já são que horas? Deixa eu ver. Ih, rapaz, eu tenho que correr um pouquinho. Não, mas eu comecei 8h35, então tem 10 minutos ainda. Mas, então, essa questão. A metrópole, a França, depois ela vai reagir a essa luta que está acontecendo lá, ela vai mandar tropas para lá, eles vão ser repelidos. Não, eu comecei em 35, 8h35. Daqui a pouco acaba. Mas já estou encaminhando para o fim aqui. Então, eles vão ser repelidos, né, os franceses que vão tentar recolonizar aquela colônia vão ser repelidos, né, e você vai ter uma tentativa de invasão também da Inglaterra, da Espanha, né, que vão tentar e eles vão ser repelidos. Então você vai ter o Haiti se tornando independente em 1804, salvo engano. Salvo engano, em 1804, se torna independente o Haiti. E o que eu quero que é justamente que eu trouxe essas duas revoluções que aconteceram é justamente para a gente comparar as duas, né? E o Enem, a UERJ eu acho que não, porque a UERJ não pega muito esse tempo, esse recorte. A UERJ ela busca esse recorte mais lá para frente, na didática. Então, para quem for fazer história didática, viajei, discursiva didática, eu estou pensando em outra coisa. Quem for fazer a discursiva na UERJ, esse ponto aqui é muito importante, porque já caiu e costuma cair, né? Que é a ideia de você ter uma comparação entre dois processos. Então, a ideia do Haiti e dos Estados Unidos é muito importante para a gente comparar. Por quê? Porque são dois processos anticolonial, né? Dois processos que vai ter uma luta contra a metrópole e dois processos que vão fundar repúblicas na América. Só que eles são muito diferentes. Por quê? Os Estados Unidos ele representou para todo aquele grupo ali colonial nas Américas, na América Espanhola, no Brasil, uma possibilidade nova. Uma fundação de uma república, mas que tivesse uma manutenção das relações sociais, econômicas, produtivas dentro daquele novo panorama ali. Tipo assim, você poderia ter uma independência, por exemplo, de um país na América, mas que mantivesse aquela questão social da escravidão, você ter tipo a elite, que já era elite ali, a única diferença é que você dá um pé na bunda da metrópole. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? E outro caso, também assim, que a gente pode comparar a questão da escravidão. Você tem o Haiti, então, uma rebelião, uma revolução de negros, liderada por um negro, né? Por dois negros, no caso. O primeiro vai ser o Toussaint,
Louverture, e depois vai ser Dessalines, né, que vocês vão ler um pouquinho deles depois, que eu vou mandar texto para vocês lerem, né, e que daí eles formam a primeira república negra no mundo, né, e primeiro lugar que vai ter a abolição da escravidão, né, no mar de regimes escravistas. Então a comparação está justamente nessa questão. Os Estados Unidos representou um ponto positivo para essa elite colonial das Américas, e o Haiti representou uma coisa, um medo, uma coisa a ser evitada. E tinha até um termo para isso, que vai ser o haitianismo. O haitianismo é justamente o medo de que novas revoluções haitianas, influenciadas na Revolução Haitiana, ocorressem, né, nas Américas. E o Brasil ele vai ter um medo assim, enorme disso. Vai ter um medo tipo, muito enorme que vai, inclusive, influenciar políticas públicas no futuro. Por exemplo, a questão do fim do tráfico negreiro no Brasil, ele vai ter uma influência muito grande do haitianismo, porque existia um medo real dessa elite colonial de que os negros se revoltassem, né? Pegassem armas e derrubassem o sistema escravista numa porrada, né? Existia esse medo real. Esse medo tinha um nome, haitianismo. E os Estados Unidos representou já uma solução, não, uma coisa que poderia ser imitada, enquanto o Haiti evitada. Então, existe essa comparação muito forte. Então, para quem for fazer o ERG, para quem for fazer o Enem, tem que ter essa visão. Tipo, o Haiti e os Estados Unidos ocorreram em momentos distintos, com anos de diferença, né? Tipo, cerca de 8 anos de diferença, né? De uma revolução para outra. Mas elas são muito comparáveis, assim, nesse sentido, porque elas representam, têm os mesmos ideais, só que a forma da aplicação que elas tiveram foram diferentes, né? E um representou o medo e o outro não. Beleza? Então estou encerrando aqui a live, gente. Eu vou ver se eu consigo salvar, eu não sei como é que faz para salvar, e eu vou enviar no grupo dos alunos, e eu também vou tentar... Vocês têm dúvida? Primeiro, assim, antes de eu encerrar, vocês têm dúvida em relação a alguma coisa ou não? Não? Enquanto eu bebo água, vamos ver se surge uma dúvida. Nenhuma dúvida? Beleza, então eu vou encerrar a live e eu vou ver se eu consigo salvar ela aqui. Eu vou ver também se eu consigo salvar ela e mandar lá para o grupo. Mas, de qualquer forma, eu tenho um texto que eu enviei lá no grupo. O texto ele fala sobre tudo isso que eu falei, comparando uma história com a outra, né? E o que acontece? Eu também vou mandar páginas da apostila do CEDERJ para vocês lerem. E depois eu vou enviar uma lista, provavelmente semana que vem eu devo enviar uma lista, com os exercícios para vocês fazerem também, beleza? Ah, e o sorteio desse álcool em gel aqui, eu sorteei aqui o número, deixa eu sortear o número aqui, sorteei o número aqui, ó, número 1. O vencedor é Astrogildo Pereira. Parabéns, Astrogildo Pereira. Astrogildo Pereira ganhou esse álcool em gel aqui pela metade, né? E depois da quarentena, se existir ainda álcool em gel, você pode buscar esse vidrinho aqui lá no pré-vestibular São José. E com isso, gente, eu encerro minha live, né? Parabéns para o Astrogildo Pereira, que conseguiu ganhar esse prêmio aí. E eu devo fazer uma próxima live mais no futuro. Não sei se eu vou fazer assim, porque nem todo mundo tem essa possibilidade de entrar aqui na live. Mas se todo mundo tiver a possibilidade, eu faço de novo, porque eu acho melhor do que gravar áudio. Fica mais fácil, fica mais dinâmico. E tchau, tchau, gente. Como é que faz por agora? Aqui em cima. Tchau, tchau.